Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, palavra do Senhor, aliança de Deus com o rei Salomão. Versículo de número 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E serão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela o meu nome para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Ainda em outro texto, a palavra do Senhor nos diz: se eu fechar os céus, como se eles fossem de bronze, se eu fechar completamente os céus, como se eles fossem de bronze, e os seus ferrolhos de ferro, ainda assim, se o meu povo se arrepender, se o meu povo orar, eu mudarei a sorte do meu povo, eu os abençoarei. O próprio profeta Joel, clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor a bênção, e tendo ele uma palavra restauradora, uma palavra de restituição, e que não diz apenas que pararia o problema, mas que restituiria os anos que foram consumidos. No capítulo 2 do livro do profeta Joel, no versículo de número 12, nos diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus?
Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que envio cereal, vinho, óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu poderia ler ainda muitos outros textos semelhantes a esse. Sempre que há um juízo, dentro de todo juízo, existe uma palavra de esperança. Porque o nosso Deus, diz a própria Escritura, até no meio da sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia. E nos afirma claramente a palavra, que o Senhor é bom e em todo tempo Ele é bom. E ainda nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho para convosco. E são pensamentos de paz. E nos disse o Senhor em sua palavra: se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês praticarem a minha palavra, eu os sustentarei com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. A Bíblia nos fala e diz que o Senhor nos dará, e nos dará do bom e do melhor que essa terra possui. Meus amados irmãos, jejuai, diz a palavra. Vários movimentos, diferentes movimentos, de diferentes lideranças, em vista ao quadro no qual a nossa nação, e nós, portanto, estamos inseridos, estão convocando para que nesse dia 28, jejuemos pela nossa nação, oremos pela nossa nação. E eu quero estender o convite a todos aqui para que possamos, nesse dia 28, cada um dentro de suas possibilidades, jejuarmos. Entregue um deleitável, algo que você pode deixar amanhã, que te faz falta. Jejue. Ou entregue uma das suas refeições ao Senhor. Ou jejue 24 horas. Mas todos nós jejuemos e oremos, porque é momento de orarmos ao Senhor, é momento de chorarmos, não por uma tristeza, pelas feridas que nos são impostas, mas porque nos arrependemos. A Bíblia diz isso com jejum, mortificando a carne, isso com choro, convictos, e por nossa convicção arrependidos. E ainda nos diz a palavra, com pranto. Talvez pareça uma redundância alguém chorar e prantear, mas são dores diferentes. O choro, praticamente, toda vez que é falado nas Sagradas Escrituras, está relacionado ao arrependimento. A chorarmos, arrependidos, a termos a dor e a tristeza, por causa de nossas próprias falhas, dos nossos próprios erros. Mas quando pranteamos, vem pela perda de algo. O pranto é a dor da perda. A perda de um ente querido. A perda de algo ou alguém que morreu. Quanta dor, quanto sofrimento.
quão pouco pranto, quanta então indiferença à dor alheia. Talvez eu não tenha perdido, mas quantos estão perdendo? Quantos estão sofrendo? Nós precisamos, principalmente nós, ministros de Deus, e todos nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, somos, em algum nível, ministros e sacerdotes de um reino de reis e sacerdotes. E devemos nos colocar entre o pórtico e o altar. Devemos nos colocar, em outras palavras, na presença do Senhor, diante do Senhor, e chorarmos, e pedirmos: perdoa o teu povo, dá alegria ao teu povo. Cristo veio para mudar a nossa realidade, para tirar as vestes de luto e colocar vestes de louvor, para tirar as cinzas e colocar sobre nós óleo, e óleo de alegria. Foi para isto que Cristo veio, para nos salvar, nos libertar, nos transformar, mas nos levar de uma realidade de tristeza a uma realidade de gozo, de felicidade, de alegria, na bênção que só pode vir por meio dele. Aprendendo nós a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Precisamos, de fato, compreender que eu particularmente digo e afirmo isso, sem medo de errar. Nunca vi em nossa nação, especialmente em nossa nação, tantos movimentos de oração e de jejum como estão acontecendo em nossos dias. A igreja está orando. Tudo isso que tem acontecido, de alguma maneira, tem estremecido, abalado a igreja, despertado a igreja, e a igreja que desperta-se, essa igreja ora. Quando morreu o primeiro dos apóstolos, a saber, Tiago, irmão de João, e Pedro foi preso, a igreja despertou. A igreja viu, nós temos que orar. Houve problema. E a igreja então orou. E as coisas começaram a acontecer, e o anjo foi à prisão onde estava Pedro e libertou Pedro. Por quê? Porque a igreja orou. Quando a perseguição aconteceu contra a igreja, quando a igreja foi ameaçada, nós sabemos que os apóstolos se reuniram com a igreja, e a igreja é uma só voz, orou: dá-nos coragem, dá-nos ousadia, para pregarmos o evangelho como nos convém pregar, enquanto o Senhor estende a sua mão para fazer sinais, maravilhas, milagres, prodígios. E quando a igreja terminou de orar, a Bíblia diz: a terra tremeu. Eu tenho dito, se a igreja está orando, a igreja não pode se espantar do terremoto que está vindo à nossa terra. Nós estamos orando e a terra está tremendo. Olha, ideologias à parte. Uma das coisas que, especialmente a mim, me entristece, são como estão essas redes sociais. E não estou falando das redes sociais como as redes sociais em si, mas a utilização das redes sociais por nós que nos dizemos crentes. Como eu encontro palavras de baixo calão. Como uma pessoa que se diz do Senhor Jesus Cristo pode permitir, posta-se um vídeo
E eu tenho até pastores que dizem, olha, não ligue para os palavrões. Sim, eu ligo para os... Como é que eu não vou ligar para os palavrões? Isso não é nossa linguagem. A boca fala do que está cheio o coração. E se você coloca aqui, mas o que está falando é verdade. Não é a forma de falar. A Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, ele não ousou usar linguagem infamatória, mas disse, o Senhor te repreenda. Aprendamos alguma coisa com o arcanjo Miguel. Você pode dizer amém a isso? Nós não temos, você não tem, cuidado. Leia, ouça, antes de passar à frente. Há artigos que estão precedidos por palavras, volto a dizer, chulas, baixas. Povo de Deus, respeitosamente, eu digo, essa é a nossa função como ministros de Deus. Nós não podemos fazer isso. 90% de certo, mas aquele 10% de errado leva tudo a perder. E teu nome, tua pessoa, não pode ficar associada a isto. Hoje, eu disse, dentro do grupo de intercessão, eu digo, isto é palavra minha, isto sou eu, isto é minha maneira de pensar. Eu digo, sou eu não imponho isso aos outros, isso sou eu. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou nem de centro. Eu sou do alto, eu sou do reino dos céus, é isso que eu sou. Eu não, saiba do seguinte, a direita, ouve, a direita, como a direita, lição de história, nazista, é direita. A esquerda, houve a esquerda, bolchevista, é esquerda. Centro, houve centros, corruptos, e é centro. A natureza humana é maligna, não dizendo que todo homem é em si maligno, mas tem a inclinação da carne para o mal, e se ceder, irá à malignidade. E não é porque nós não, com todo respeito, devemos respeitar os irmãos que são de direita, devemos respeitar os irmãos que são de esquerda, devemos respeitar os irmãos que são de centro, mas nós temos uma coisa que nos une, que é o reino de Deus. Sua ideologia, sua visão econômica, política, social, não pode atrapalhar a instalação, a promulgação, a divulgação do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus. É hora de orarmos. É hora de orarmos, meus irmãos. Messias só há um, e é Cristo. Nenhum político, nenhuma... Isto é um espírito errado. Eu não digo que não há pessoas íntegras, que não existem pessoas boas. Na nossa nação é uma dificuldade de enxergar, mas pela fé, a gente sabe que em algum lugar existe. Em algum lugar existe. Nem defenda, nem acuse, com todo respeito a todos, mas respeite a todos, no nome de Jesus Cristo. Respeite a todos. E saiba do seguinte, ainda que aquelas pessoas estejam lá, ainda que eles sejam corruptos, e eu, como disse Paulo, em parte eu creio, só que eu creio um pouco mais do que Paulo cria. Eu creio um pouco mais do que isso. A Bíblia diz que nós devemos respeitar toda e qualquer autoridade. E quando a Bíblia disse isso, o apóstolo Paulo estava se referindo a uma autoridade impensável de alguém.
Quando Paulo diz, orai pelas vossas autoridades, orai pelos que vos presidem, orai pelos que governam. Quem governava Roma no tempo do apóstolo Paulo era simplesmente nada mais, nada menos do que Nero, ou Neron. Nero. Olha, eu não sei, Paulo, como você orava por Nero? Eu vou no céu, eu volto a dizer, são algumas perguntas que eu quero fazer. Me diz uma coisa, como você orava por Nero? Porque se eu fosse orar por Nero, eu quase que ia ser tentado dizer que o diabo carregue. É Nero, gente. Nero, você tem ideia do que é orar por Nero? Ó Senhor! Imagine você orando por Nero e dizendo, como nós aprendemos, ore pelos governantes, abençoe o seu governante. Olha, não quero nem citar nomes da nossa realidade, porque não convém. Mas, meu Deus, nós temos que orar para Deus mudar essa nação, e Deus vai mudar a nossa nação. Eu não estou dizendo que o político A, B, C, a facção A, porque esses políticos não têm nem mais partido, hoje em dia já é facção mesmo, é facção, né? Porque você olha assim, qual é a facção? Eles são inimigos como uma facção é inimiga de outra facção, porque a coisa anda nisso, e no meio de tudo isso está o povo, e no meio de tudo isso estamos nós, mas a Bíblia diz, se o meu povo, ainda assim, se o meu povo, mas temos isto, temos aquilo, e as pessoas não são, não é o povo, o que Deus está falando é o meu povo, e eu me considero povo de Deus, diz, se o meu povo se arrepender, e orar, eu ouvirei do céu a sua oração. E sabe, Deus diz, os meus ouvidos vão estar atentos, e os meus olhos, a toda a oração. Olha, que eu ore, e Deus com os ouvidos escute a minha oração, mas que eu ore com os olhos, Ele receba a minha oração. Esse é um dos motivos pelos quais os judeus escrevem, existem outros textos, como diz, os meus olhos verão pelas frestas do templo, é por isso que eles encaixam nas frestas do muro das lamentações, isso tudo, essas tradições têm um motivo, mas diz, se você sabe que quando Deus falou isso com Salomão, diz a toda a oração, essa expressão em hebraico, não é simplesmente eu vou escutar. Essa expressão em hebraico, quando diz os meus olhos significa eu olho com um olho bom, com um olho de misericórdia, com um olho de bondade. Isso quer dizer, eu atenderei. Por isso, a tradição judaica, que se entenda que é a tradição judaica, crê que qualquer petição feita naquele lugar, Deus está comprometido em atender. Mas saiba do seguinte, nós temos um compromisso que Jesus disse, se pedirem qualquer coisa em meu nome ao Pai, crendo, o que disse Jesus? Eu o farei. Eu o farei. Sabe, há uma série de profetas da catástrofe, da desgraça, não só no nosso meio, mas extra nosso meio, falando. Mas eu vou dizer uma coisa, há também muita gente orando. E eu não posso me espantar da terra estar tremendo. Porque se a igreja está orando, a terra tem que tremer. No nome de Jesus Cristo. Ela tem que ser abalada em seus fundamentos. Foi dito a respeito do apóstolo Paulo. Quando ele chegava à cidade, aí vem estes, que por onde passam, estremecem os fundamentos
frutos da terra. A terra estremece. Paulo foi louvar e quase que a casa vem abaixo, literalmente. Foi em Filipos. E estremeceu. Por quê? Porque eles estavam adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. A igreja tem que adorar, a igreja tem que glorificar ao Senhor. E Paulo adorava pelo quê? Pela honra, pelo privilégio de ter sofrido por amor a Cristo, por causa do Evangelho. E foi algo extraordinário. Nós precisamos crer. Se estão nos convocando, aí muita gente quer ser o pai da criança. Não, eu é que estou convocando. Não, é o Espírito Santo que está convocando e basta. Você pode dizer amém a isto? Não importa se é o pastor Márcio Valadão, se é o grupo dos apóstolos tal, se é a Convenção Batista brasileira ou nacional, ou as Assembleias de Deus. Meu irmão, a ideia veio do Espírito Santo, a ideia é boa, está na Bíblia, diz, orem, e eu quero orar. Tem solução para a nossa nação, e o nome desta solução vem por oração, e ela é Jesus. Amém. Nós podemos mudar. Olha, eu vou te dizer uma coisa que pode parecer, e é infantil. Infantil. Toda esta situação, e falando, não haverá gasolina, e não há. Não haverá gasolina. Eu estava lá, falando, e já vendo na televisão, R$10, R$8, e não sei o que lá, que a ganância se manifestando. E nós temos que enfrentar tudo isso, e eu cooperando, eu e minha esposa cooperando, eu levando os meus netos à creche, coloco-os no carro, cinto de segurança em todo mundo, tem que dar exemplo, e oro. Senhor, lá vou eu e tudo mais, ou na volta, ou na ida, como o Senhor quiser, eu tenho que abastecer e encher tudo, porque eu não sei o que virá, prudência é necessária. Mas se o Senhor é por mim, abençoa-me. E fui, e vi na ida, porque eu sempre saio adiantado para prevenir trânsito, e ainda mais num dia como estava sendo aquele dia, eu falei, vou alguns minutos antes, porque tem que prevenir de engarrafamentos. Passo e vejo o posto de gasolina. Todo mundo falando, demoramos 1 hora, demoramos isso. É o que eu ouvia e o que via, filas extraordinárias e tudo mais. Eu passo pelo posto de gasolina e o Espírito Santo toca no meu coração. Entra. E eu entrei. Eu disse, meu Deus, eu vou perder porque eu vou ficar aqui 1 hora. Eu entrei. Eu entrei, quem estava na minha frente saiu, eu peguei 2 minutos, eu enchi o tanque. 2 minutos eu enchi o tanque. Então, temos usado de quinta-feira até agora, e ainda está relativamente cheio o tanque. E já ouvimos a notícia, se você, amanhã você não irá abastecer com o que você tem, é o que você tem. Então eu louvei a Deus, porque temos. É uma coisa pequena, uma coisa irrisória, não quer dizer muito para ninguém, para nada, talvez. Mas para mim, quis dizer, Deus está comigo. Porque quando você ouve falar que todo mundo está com dificuldade, e o Senhor abre tudo na tua frente, e você não passa à frente de ninguém, você não faz nada de errado, mas está tudo certo, e você chega lá e faz tudo o que você tem que fazer, e Deus está no comando. Então, numa coisa pequena como essa, Deus abençoa. Em coisas maiores, Ele abençoará muito mais. Sim, o momento é crítico. Sim, nós devemos ter temor no coração. Sim, nós devemos compreender que há injustiças. Sim,
no exterior me perguntaram: Aloísio, isso que aconteceu é um golpe? Eu falei: gente, você já viu em política algo não ser golpe? É tudo golpista, gente. Quem está, quem saiu, quem vem, é tudo golpista. Você diz: não será possível. Não, confie em Deus, que depois Deus dá um jeito. Eu não sei se Deus vai mandar uma bomba e vai matar tudo, mas Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Eu não estou dizendo que eu desejo que Deus faça isso. Também não estou dizendo que eu não sou tentado a desejar algo assim. Né? A gente, às vezes, a gente sofre umas tentações terríveis, terríveis. E tudo mais, e você diz: não, eu não posso ser assim, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser correto, eu tenho que ser justo. E justamente isso, a igreja tem que orar com um bom espírito, a igreja tem que orar com um bom coração, e a igreja tem que orar com fé. Com fé. Você sabe muito bem, nós estamos para mudar daqui. Para mudar daqui. Eu já ouvi pastores, amigos, dizendo: não, briga, é direito de vocês, vocês não podem. Eu falo: longe de vós. O que está escrito na Bíblia? Pelo amor de Deus, longe de vós toda contenda. É o que a Bíblia diz. E eu creio de todo o meu coração que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. E o melhor Deus tem para nós. Eu nunca fui para pior, Deus sempre nos coloca para melhor. Então nós vamos crer nisso, vamos crer que Deus está nos levando. E eu vou dizer uma coisa: nós estamos mudando e nós vamos mudar, e nós vamos mudar para um lugar melhor, e nós vamos mudar para uma realidade melhor. E se nós oramos por essa nação vai mudar. Deus vai sarar a nossa nação. Como eu gosto de uma música do Asaf Borba, não é da mais bela dele, mas o espírito com que ele canta. Ó Deus, sara a nossa nação. Sara a nossa nação. E ele diz: olha, sara os meus políticos. Meus irmãos, você já imaginou se essa classe política, e que não apenas é uma classe política, mas é a classe política dessa classe de política que nós vivemos na América Latina. Imagine Deus sarando essa gente. Imagine o corrupto virar íntegro. Imagine o ladrão começar a dar dinheiro para o povo. Imagine tudo isso. Isso é sarar a terra. Isso é sarar a terra. Sabe, gente que nada contra a pessoa, contra um político A, um político B, um político C. Como eu disse, eu não quero citar nomes, para não cometer injustiças. Porque nós começamos a citar nome, defendemos quem não devemos defender, acusamos a quem não devemos acusar. Deus é aquele que... Tudo isso que você ouve, tudo isso que se fala aí, tudo isso que está sendo dito aí, vamos ser sinceros, quem sabe o que é verdade? Deus. Deus sabe o que é verdade. Deus sabe o que é verdade, só Ele sabe o que é verdade. Nós supomos, e às vezes são nos colocadas provas que nos convencem, as mesmas provas que convenceram a crucificar Jesus Cristo, foram entregues provas. Jesus foi condenado, e todo o rito condenatório, e eu não estou defendendo ninguém, pelo amor de Deus, nem acusando ninguém, mas estou dizendo, se é por rito, se é por isto, se é por aquilo, com Jesus se cumpriu tudo. Você sabe que a oferta tinha que ser analisada pelo sacerdote, tinha que ser analisada, e o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que declarar: este foi escolhido para ser o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus. E João o Batista era filho de Zacarias, que sabemos, porque os judeus guardam isto, que houve um sumo sacerdote no tempo antes dos romanos estabelecerem
os sacerdotes dos dias de Jesus, que o nome dele foi Zacarias. Isso quer dizer que João Batista era por direito, porque o sumo sacerdote, era uma situação de família, era a família. O filho ficava no lugar do pai. João Batista era por direito, diante de Deus, o verdadeiro, digamos, sumo sacerdote. E tinha que ser João Batista que declarou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que se cumprisse, para que fosse como diz as Escrituras, para que o sumo sacerdote, por direito, lembre-se que a Bíblia diz o quê? Que Zacarias, competindo a ele o turno, entrou nos... E quem é que entrava no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote, com a oferta. E então João Batista foi ser profeta, foi estar junto ao Jordão, não em qualquer lugar, no mesmo lugar que o povo atravessou para conquistar a terra prometida, no mesmo lugar que Elias foi arrebatado aos céus, nesse lugar, aquele que veio no espírito de Elias, esse lugar, Jesus entrou naquelas águas, neste lugar, ele declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, esse Jesus não nos deixará órfãos, esse Jesus não nos abandonará. Essa nossa nação tem promessa sobre ela, tem promessa de ser celeiro de missionários, tem promessa dessa nação ser abençoada, tem promessa dessa nação ser santa, tem promessa dessa nação não ser corrupta, tem promessa dessa nação mudar. E nós parece que estamos crendo mais no poder das trevas do que crendo no poder infindável, onipotente do nosso Deus. E o nosso Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Sabe, as pessoas ficam aí, há tanta coisa sendo dito, que venha os militares, que venha isso, que venha aquilo. Não, que venha o Senhor, que venha Jesus. E eu quero dizer, como na cruz Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa a nós, perdoa a todos. Eles não têm ideia, eles não sabem o que fazem, eles não sabem nem o que dizem, mas todo mundo está bem intencionado, fora os mal intencionados, que sempre existem, que sempre existirão, e que nós devemos guardar no nosso coração, que nós devemos proteger o nosso sentimento. Mas é hora de orarmos, é hora de crermos na mudança, da restauração da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa economia, da nossa vida, da nossa família. Mas estão combatendo, estão desejando isso, estão desejando aquilo. Pode desejar o que quiser. Eu ainda creio que Deus é soberano, com todo respeito a todos. Mas já não houve isto, já não houve aquilo, já não houve aquilo outro. Na Bíblia você encontra. E vai me dizer que Nabucodonosor não tinha poder, não era poderoso. E vai me dizer que Faraó não tinha poder, não era poderoso. E Baltazar, filho de Nabucodonosor, não tinha poder, não era poderoso. Mas quando Deus dá um decreto, quando Deus diz, esta noite, como disse com Baltazar, esta noite, eu glorifico a Deus por homens como Daniel. O cara dá uma palavra como deu para Baltazar e ainda quer dar presente para ele. Eu não entendo isso. Porque imagine um camarada que chega para você e diz: essa noite vão te matar, essa noite vão tomar o teu reino, essa noite, não sei o que lá, e você diz: meu Deus, dá presente para esse homem. Como é que esse tipo de rei do Oriente Médio, que eram uns monstros, que pensavam que eram verdadeiros deuses intocáveis. Olha, isso é tão no Oriente Médio, que quando Napoleão dominou o Egito e se tornou uma espécie de
governante da região. Ele assumiu para si tudo aquilo que é de um rei oriental. E Napoleão fez absurdos. Ele se tornou tipo um semideus ali. Fez absurdos e absurdos. O exército francês foi, no final, praticamente escorraçado de lá, porque já não se aguentava mais o que eles faziam. Napoleão não apenas subiu as pirâmides e do alto dessas pirâmides. Não é? Ele não fez somente isso, ele fez muito mais. Diz a filosofia, e diz muito bem, que poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas o que a filosofia nos diz é que o poder onipotente do sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E não apenas a nós, mas a nossa nação. Não apenas a nós, mas a nossa economia. Não apenas a nós. Eu fiz questão de escolher esses dois textos, porque esses dois textos dizem, ainda assim, ainda nessa realidade, ainda que eu fira com seca, ainda que eu fira com gafanhotos, ainda que eu fira com tudo isto, ainda que falte tudo isso, eu digo, se vocês se arrependerem, eu trarei abundância, eu trarei bênção, não vai faltar cereal, não vai faltar vinho, não vai faltar azeite. E onde não falta cereal, não falta vinho, não falta azeite, não falta nada. Você pode dizer amém a isso? Hoje o que mais se diz é vai faltar, está faltando, vai faltar, está faltando. Meus irmãos, se o povo de Deus se arrepender, sabe, o profeta, como o profeta Eliseu, tem que chegar no meio de um momento de juízo que o povo merece. Porque Eliseu entrou na casa dos profetas, dos filhos dos profetas. E todo mundo estava ali, digamos, deprimido, porque todos aqueles homens e todas aquelas famílias tinham consciência que o povo merecia, mas que o juízo vindo ao povo vinha a eles também. E aí entra o profeta e o que eles dizem? Não há comida. Mas o profeta dá uma palavra, ao contrário de tudo, diz, saiam e vão buscar comida. Saiam pelos caminhos, porque isso está em Deuteronômio, que diz que quando não houvesse, que eles saíssem pelos campos e eles encontrariam comida, era uma promessa de Deus. Então, o que ele diz? Ele reivindica a promessa bíblica de saiam, e vamos fazer um cozido. E eu pensava que por causa disso, Eliseu era português, porque você há de convir, não é que um profeta, que a primeira coisa que pensa, no início do ministério de Eliseu, eu pensei que ele era gaúcho. Por quê? Porque ele fez um churrasco. Mas ali, para tanto, ele virou um português, meus irmãos. Mas, pasmem, no final, era nordestino. Porque a Bíblia diz que ele pegou farinha e colocou no cozido. Isso é coisa que só nordestino faz. E foi a solução. Então o profeta começou gaúcho, virou português e num determinado momento nordestino. Vê se pode uma coisa dessa. Mas o que o profeta fez? O profeta trouxe uma palavra. O profeta tem que trazer uma solução. Não apenas falar do problema, mas trazer uma solução. O mesmo Eliseu chega no mesmo lugar. E os filhos dos profetas dizem, a casa é pequena. O que diz Eliseu? Vamos ampliar a casa. Tem gente que só fica no problema. Veja a postura de Eliseu. Ele ouviu o problema,
Vamos para a solução. E não ficar falando a casa é pequena, a casa é pequena, a casa é pequena, e continua pequena sempre, porque a casa é pequena. Eles então vamos fazer. Foi quando houve o episódio do machado, que um deles foi lá e perdeu o machado, disse, ai, meu pai era emprestado. E agora o que eu faço? E Eliseu dizia, eu ainda tenho que resolver isso, né? Eu ainda tenho que resolver. Você trabalha mal, perde o machado e eu ainda tenho que resolver o problema. Mas resolveu, porque Eliseu era profeta, e profeta resolve as coisas. Esse negócio de profeta que só fala a desgraceira, que Deus me perdoe falar assim, só fala do problema, só fala da dificuldade. Nós sabemos que está tudo ruim, nós sabemos que está tudo errado. E qual é a solução? E o profeta sempre tem solução. A viúva chega lá, a viúva daquele homem bom, daquele homem justo, fiel ao profeta, fiel a Deus, diz, meu marido morreu, e você sabe que ele era bom. E agora os credores estão na minha porta, para levar meus filhos escravos. Esse é um problemão. Que eu sempre falo, ladrão é diferente de credor, porque ladrão toma o que não pertence, mas credor toma o que tem direito. Como é que você vai enfrentar o credor? E o profeta diz como nós, diz, meu Deus, o que eu faço? Ele diz, o que eu farei contigo? O próprio profeta sente o peso. O que eu farei contigo? Que solução eu te darei? O que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. E o profeta diz, pronto, agora resolvemos. Agora resolvemos. Tem gente falando, falta unção na igreja, falta unção na igreja. Falta unção mesmo, porque falta unção. Tudo que a igreja tem é um pouquinho de unção, um pouquinho de azeite. Mas um pouquinho de azeite é a solução. Um pouquinho de azeite é o bastante para fazermos tudo. Um pouquinho de azeite vai se multiplicar. Um pouquinho de azeite nós vamos ter tudo. E vamos ter solução para tudo. Meus irmãos, eu quero trazer nessa noite uma palavra de esperança. De esperança. Muita gente está com a cabeça baixa. Está muita gente arrasado. Eu não sei se amanhã a gente revive um 64. Eu não sei. Eu sei o seguinte. Estou com Deus. E Deus está comigo. Então eu não sei o que vai acontecer. Ou se amanhã tudo se resolverá. Eu não sei, espero que sim. Mas eu quero dizer o seguinte, confio em Deus. Nem um fio da nossa cabeça cairá da nossa cabeça. Amém. Sem o consentimento de Deus. E todas as coisas conjuntamente cooperarão para o bem dos que amam ao Senhor. Eu não digo que todas as coisas são boas, que todas as coisas são agradáveis, mas no final, tudo é para nosso benefício, eu vou crer nisso. Olha, é difícil você crer com certas figuras, e você dizer, Deus, isso é para o meu bem. É como disse o apóstolo Paulo, é difícil crer, mas Paulo confiava, que Nero estava lá por um motivo, que Roma estava lá por um motivo, e porque Roma estava lá, e Paulo era cidadão romano, Paulo passava em todas as fronteiras para pegar o evangelho, então Roma ajudava, mas era inimiga, mas ajudava, queria matar Paulo, mas ajudava. Então, nós não entendemos muito bem, mas eu sei do seguinte, Deus está no controle, o diabo não está no controle, os homens não estão no controle, Deus está no controle, Faraó não está no controle, Faraó diz, eu não deixo ir, Deus diz, vamos ver se você vai deixar ou não. Quem é que vai ganhar essa queda de braço? Entre eu e você. E Faraó teve que ceder. Faraó teve que ceder. Mas você sabe de uma das coisas que me impressiona em Moisés? É o respeito com que Moisés trata a Faraó. Você não vê um desrespeito de Moisés a Faraó. Você vê isso na Sagrada Escritura?
Ele está enfrentando o faraó. E o faraó chama Moisés e diz, ore por mim. E Moisés disse, eu oro por você. E abençoou o faraó. O faraó estava cheio de feridas, o faraó estava cheio de... E as feridas no Egito sumiram, e o coração de faraó endureceu de novo. E quando Moisés chegou de novo, quando houve a praga dos gafanhotos, ore por nós. E houve vezes que Moisés chegou a Faraó, e o Faraó disse, clame ao seu Deus para tirar esse problema. Disse, sim, para quando? Disse, depois de amanhã. Como é que um líder fala, depois de amanhã? Eu acho que ali Faraó disse assim, vamos ver se é Deus mesmo. Porque se Moisés já sabe que amanhã não vai ter mais, se hoje não vai ter mais, não, depois de amanhã. Depois de amanhã. A gente resolve, sabe os poderosos, para eles pode ser depois de amanhã, porque eles têm. Porque quem sofre são os pequenos. Quem sofre são os humildes. Quem sofre são os pobres. Mas o povo de Deus era guardado. E que eu saiba, nós somos povo de Deus. Amém. E meus irmãos, eu quero orar pela nossa nação. Eu quero orar pelos nossos governantes, merecendo ou não merecendo, esqueça se merece ou não merece. Seguramente, a gente que hoje em dia fala, o povo merece esses governantes. Não, ninguém merece esses governantes. Ninguém merece. Mas são os governantes que nós temos. Eu quero orar. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Me arrepender dos pecados como igreja. A igreja que não está cuidando dos necessitados, a igreja que não está evangelizando, falando a verdade do evangelho do reino de Deus. Nós somos a igreja. Ela diz, mas eu não faço isso, mas a igreja pode estar fazendo. Então nós temos que nos arrepender como igreja. Como igreja. Aprenda com Neemias. Nós pecamos. Neemias, o que você fez de errado? Não, nós pecamos. Nós, a nação toda. Pecamos. Você pode ser fiel, mas se o povo não está sendo fiel, e você faz parte do povo, então nós temos que clamar ao Senhor. E temos que nos arrepender e chorar e saber do seguinte, Ele transformará o nosso choro em riso, as nossas lágrimas em alegria. Ele vai transformar isso.